Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu mostro para você o passo a passo de como fazer a troca do óleo e filtro de óleo da Honda CB500X. Vamos começar! Antes de iniciar aqui eu gosto de colocar um pano, que na parte aqui oposta que vai contra o chão tem uma parte plástica, que realmente não permite o óleo chegar aqui no chão. Isso só para evitar aqui qualquer lambança desnecessária. Se você estiver fazendo esse processo iniciando com a moto fria, eu recomendo que você ligue a moto aqui por uns 2-3 minutos, só para trazer o óleo numa temperatura aqui entre 40 e 50 graus centígrados, porque ajuda na hora de fazer a drenagem, o óleo vai estar mais fino, então isso aqui facilita na remoção do óleo antigo. Olhando aqui pelo lado esquerdo da moto, o parafuso para fazer a drenagem do óleo, só vem bem aqui embaixo onde está o cárter. Então vai estar aqui o seu pezinho lateral. E esse aqui é o parafuso de drenagem do óleo. Antes de iniciar a drenagem, coloque aqui um recipiente para coletar o óleo que vai sair e tenta posicionar ele bem abaixo do parafuso de drenagem. O parafuso requer uma chave de boca número 12 e agora a gente vai liberar aqui o óleo. Atenção que entre o parafuso e o cárter do motor existe uma arruela, então você não quer aqui deixar essas arruelas se perder aqui, por mais que a gente vá trocar, mas não esqueça da arruela. Aí está aí o óleo, e aqui você vê tanto o parafuso como a arruela. Assim que você perceber que o óleo do cárter já foi escorrido, reposiciona se for necessário aqui o seu recipiente. E agora que eu vou utilizar uma chave de filtro para remover o filtro de óleo. Essa aqui é a arruela original que fica entre o parafuso de drenagem e o cárter do motor. Esse tipo de arruela aqui é o que a gente chama de arruela de esmagamento. Essa arruela tem uma função também de criar uma área de vedação, nesse caso aqui entre a flange do parafuso que está sendo prensada contra a face do cárter. Considerando isso, eu tenho duas recomendações importantes para você. A primeira é que você tem que substituir essa arruela, então não comece a fazer o serviço de troca de óleo e filtro na sua moto sem primeiramente ter comprado já essa arruela. Segunda recomendação aqui é o material, que é crucial. Para uma arruela ser uma arruela de esmagamento, ela tem que ser fabricada de um metal que seja mais macio. Normalmente o que você vai ter aqui vai ser a arruela de alumínio ou de cobre. Então vão ser esses dois modelos aqui o mais popular. Agora se eu virar a arruela, essa é a parte que vai contra o motor. Então se você ver aqui, não agora na borda externa, mas realmente na borda interna, você também vê que tem um pequeno rebaixo ali, ó. Esse aqui é o rebaixo que fez a vedação contra o cárter do motor. A medida da arruela original são 20,17, ou vamos colocar aí 20 milímetros de diâmetro externo. O diâmetro interno, a gente está aqui por volta de 12. E a espessura 2 milímetros, ou 2,03, 2 por aí nessa faixa. É bem provável que se você não for na concessionária e pagar aqui um absurdo por essa arruela e tentar ir numa loja geral de construção ou de equipamentos mecânicos, pegar essas arruelas de prateleira, vai ser bem difícil você achar uma arruela com essas dimensões específicas. Então eu vou falar para você quais são as medidas importantes para que você possa comprar uma arruela padrão de prateleira, sempre levando em conta, tem que ser de alumínio ou de cobre. Diâmetro interno de 12, então 11,98, 12 aqui. Diâmetro externo de 18, 17,99, 18. Com essa explicação e com o óleo já drenado, a gente pode continuar. Antes de reinstalar a nova arruela com o novo parafuso, pega um papel, um pano e limpe a face onde o parafuso vai ser encaixado. Você não quer ter nenhuma sujeira nessa parte. Feito isso, introduza a arruela no parafuso e apenas com a mão ache a rosca inicial do parafuso. Aperte até quando for possível, apenas com os dedos aqui, com a mão, um aperto bem de leve. Novamente com uma chave de boca número 12. E agora aqui com um torquímetro, a gente vai colocar 30 Nm. Eu vou dar o aperto final.
com 30 Nm. Se você não tiver um torquímetro, espero que isso aqui pelo menos te dê uma ideia. Não é o modo mais preciso, eu recomendo ter um torquímetro, mas se não, olha só aqui o tamanho da chave que eu estou utilizando. Então a gente está falando que mais ou menos 2 palmos aqui. Vou introduzir a chave de boca. Então olha só a quantidade de força que eu estou aplicando aqui, ó. Então é bem pouco 30 Nm, a gente está falando de 3 kg, então apenas com um dedo aqui, ó. Isso aqui já é suficiente. O motivo pelo qual você não quer dar um torque excessivo é porque o cárter é feito de alumínio, então também é um metal leve. Você não quer apertar isso aqui o máximo possível, porque aí você vai destruir a rosca que está no seu cárter. Então cuidado com isso. Outra dica bacana que eu posso te dar aqui, observe esse parafuso onde o filtro de óleo é rosqueado. Essa medida aqui da face, do início da rosca até aqui o topo do final da rosca, tem que estar entre 15,5 e 16,5 milímetros. O motivo disso aqui é que isso aqui também é um parafuso, então ele foi introduzido no motor, isso aqui pode mover aqui a posição. Então vamos checar aqui. E aqui eu estou com 16,23. Antes de fazer a montagem do filtro, limpe a face onde o filtro vai ser introduzido. Em termos de escolha de óleo, para minha moto aqui, Honda CB500X, eu estou utilizando um óleo com viscosidade 10W30. Tem que ser óleo específico para moto, existe uma diferença entre óleo para carro e para moto, não tem que ser específico para moto. A minha recomendação é colocar 100% sintético, se você tiver acesso. Caso contrário, mínimo aqui seria semissintético. Mais importante de tudo, olhe no manual do usuário, veja a viscosidade para sua moto, não siga aqui exatamente o que eu estou fazendo se a sua moto for diferente, olhe no manual e sempre indo para cima é melhor. Então você tem aqui o mineral, semissintético, sintético, se você tiver acesso, vá pelo 100% sintético. Sempre utilize um filtro de óleo novo, note que existe um O-ring bem aqui na borda do filtro. O que eu gosto de fazer antes de iniciar é encher o filtro de óleo com óleo. Deixa o óleo abaixar um pouco, porque vai ter ar trancado lá dentro. Um pouco mais. Outro ponto importante, pega aqui um pouco de óleo com o dedo e lambuze aqui no O-ring, no anel de vedação. Nesse ponto nós vamos inserir o filtro de óleo. Tenha certeza aqui que um pouco de óleo vai cair, é normal, então tem aqui o seu pano ou recipiente. Apenas um aperto de leve aqui com a mão, para que o óleo pare de vazar. Agora vamos limpar o excesso de óleo que caiu. Utilizando o torquímetro, o torque correto para o filtro de óleo são de apenas 26 Nm. Então veja que é até menos que aquela porca. Você não quer esmagar o filtro de óleo aqui. Então é um aperto bem de leve. Chegou. E aqui só para te dar uma noção, olha só, com um dedo aqui, você vê que é bem leve. Para a CB500X, para a gente verificar o nível de óleo, a moto tem que estar numa posição completamente erguida aqui. Então para isso é só a moto tiver um cavalete central, esse é o bom momento para colocá-la. Caso contrário, você tem que pedir para um amigo aqui segurar para você a parte traseira da moto e manter a moto erguida. Outra pergunta bem comum é qual a quantidade correta ou quantos litros de óleo. O que a Honda declara aqui é que com o motor completamente vazio a seco seriam 3,1 litros de óleo. Quando você fizer a troca do óleo e filtro de óleo, mais ou menos você vai conseguir colocar aqui no motor entre 2,5 e 2,7 litros. Então por isso que é importante sempre monitorar à medida que você for enchendo o motor. Se você for aqui na lateral do motor, você vai ver que bem aqui existe esse visor transparente. À medida que a gente for enchendo o motor aqui, o nível de óleo tem que estar entre essa marca inferior e essa marca superior. Note que à medida que eu vou colocando o óleo, o visor vai ficar ali completamente coberto de essa camada de óleo, então você não consegue ver o nível. Então pare um pouco, deixe o óleo descer, escorrer para baixo do cárter. E à medida que o óleo for escorrendo, aí você vai conseguir ver realmente se já chegou no nível ou não. Então vamos colocar mais um pouco. Então tá aí, nesse ponto eu tenho um nível de óleo um pouco acima da metade. Eu deixei a moto rodar aqui por mais ou menos 1 minuto e nesse 1 minuto o que você tem que checar é: observe o filtro de óleo, não pode estar vazando nenhum óleo.
Observe o parafuso de drenagem, mesma coisa, não pode estar vazando óleo. Se você fez tudo correto até o momento, esse não seria o caso. E por último, a pergunta comum é, tá aqui no visor, a gente colocou no nível correto, mas na hora que eu dei partida na moto, o nível de óleo abaixou. Isso é normal, não se preocupe, o nível de óleo tem que estar correto com a moto parada, sem estar em operação, com o motor não pode estar rodando. Então nesse momento eu vou esperar mais 1 minuto com a moto desligada e agora sim controlar mais uma vez onde que está o nível de óleo. Aqui agora você pode notar que o nível de óleo abaixou um pouco, então agora eu vou simplesmente completar. Nesse ponto agora eu deixei a moto rodar por mais 1 minuto, deixei o óleo assentar novamente e olha só onde é que está aqui o nível de óleo. Então é isso aqui que você quer atingir no final, ter o nível de óleo entre as duas marquinhas, tudo controlado da maneira correta. Um pouco de óleo aqui no O-ring. E tá aí, esse é o passo a passo de como fazer a troca do filtro e do óleo da sua moto sem nenhum problema. É um processo bem simples, você pode considerar, se você tiver todas as ferramentas, vai levar aí por volta de 1 hora para se fazer em casa, sem nenhum problema. Por último, se esse vídeo foi útil, deixa o seu joinha aqui no vídeo que ajuda muito o canal e a gente se vê em breve com mais vídeos. Até mais!